Que rodada perfeita, senhoras e senhores. A maioria dos resultados que a gente precisava aconteceu e o principal resultado, a nossa vitória. Confiança 2, Anápolis 0 e voltamos a sair do Z4. Estamos ali a 4 pontos do G8. Dá para olhar para cima, mas também dá para olhar para baixo. Estamos a 1 ponto apenas do Z4. A luta pela escape continua. Será que vai ser igual 2017, que na última rodada a gente entra, no caso antes era G4, a gente entra no G8 na última rodada, escapando ali do rebaixamento e se classificando ao mesmo tempo? Tudo pode acontecer, mas por enquanto ainda a luta é para escapar do Z4 e vamos aqui fazer esse pós-jogo deste emocionante Confiança 2, Anápolis 0, Dragão fora do Z4, jogando bem, mais um jogo sem derrota, mais uma vitória em casa, enfim, as coisas estão voltando aos trilhos e a tendência é que terminemos esse ano ainda na Série C. Tendência que eu espero que se confirme. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju, vem comigo para a gente falar aqui de como foi esse Anápolis e Confiança 2, Anápolis 0, Dragão fora do Z4, vou falar isso o vídeo todo. Vai dando seu like, deixando seu comentário, a parte mais emocionante da partida, se inscreva no canal se ainda não fizer e se considere também se tornar membro do canal. Você me paga um cafezinho todos os meses e me ajuda aí a manter o canal de pé. Vamos lá para os 4 fatos mais essenciais dessa partida. Depois a gente vai falar um pouco sobre o jogo e no final os destaques. Bem, o primeiro fato que eu trago aqui é um fato de certa forma preocupante e de certa forma alentador. O time ficou nervoso em determinado momento da partida. Eu senti muito quando Eduardo Moura tomou o cartão amarelo. Acho que até um pouco exagerado por parte da juíza. A gente vai falar sobre a arbitragem ainda hoje. Mas aí, depois disso o próprio Eduardo ficou reticente em algumas bolas. O time ficou reticente em algumas bolas, tanto na defesa como no ataque. E aí eu tive medo ali do time se perder nesse momento. Para nossa sorte, o time conseguiu botar a cabeça no lugar ainda no primeiro tempo e voltou a jogar bem e voltou a pressionar o Anápolis e até conseguiu o gol, que é o meu segundo destaque, meu segundo fato de destaque. É um time que lutou até o fim. Lutou até o fim, insistiu e aí conseguiu fazer o gol. O goleiro do Anápolis, que eu já tinha falado no meu pré-jogo, era muito bom, é muito bom. Fechou o gol até onde deu, mas no final Renilson de cabeça emocionou a torcida azulina e ali encerrou o primeiro tempo. Então, Confiança foi talvez não tenha sido um dos jogos mais vistosos ou tecnicamente mais interessantes do time, mas a insistência, a luta e taticamente sendo bem incisivo acabou nos presenteando com uma vitória. Agora vamos falar sobre a bola aérea defensiva, um grande ponto do Confiança. No jogo passado contra o São Bernardo eu tinha reclamado disso, só que dessa vez parece que o Luizinho me ouviu, treinou e o time foi perfeito nas bolas aéreas. A marcação como um todo agiu muito bem. O Anápolis não estava conseguindo chegar tocando, não estava chegando pelos lados, não estava chegando por dentro. Precisou alçar muitas bolas aéreas, inclusive um lateral, o latereio do Anápolis é uma coisa de louco de tão perigosa que é. É mais perigoso que o escanteio dos caras. Mas essas bolas aéreas todas foram cortadas, nosso sistema defensivo aéreo estava bom. E na única que eu lembro que passou, Felipe estava lá para socar a bola. Então, Confiança que tinha ido mal nesse quesito, melhorou muito e que assim se continue para as próximas partidas. E para fechar os 4 fatos aqui da partida, a arbitragem, uma arbitragem que quase se perdeu. Eu tenho uma superstição e que é correta, minhas superstições são todas cientificamente comprovadas, que quando o jogo do Confiança é apitado por mulher, nós tendemos a ganhar. Quando eu vi uma árbitra mulher, eu até respirei aliviado, mas no início ela se enrolou muito, começou a distribuir cartões sem necessidade, ficou aí, em determinado momento ela precisou segurar os cartões, enfim, inverteu muitas faltas, não foi uma arbitragem legal, principalmente no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo ela conseguiu corrigir, mas foi uma arbitragem ali temerosa, que ela tentou para se impor, distribuiu muito cartão, inverteu algumas faltas, mas no final até que ela conseguiu se encontrar no jogo e fez valer a nossa superstição.
Vamos falar do jogo. O jogo, Confiança começa o primeiro tempo em cima do Anápolis, tentando algumas chances, o goleiro do Anápolis fazendo algumas boas defesas, até que chega aquele momento que eu falei, o time ficou meio nervoso, o Anápolis melhora um pouco no jogo, nada que nos assuste tanto, e aí no final Confiança bota a cabeça no lugar mais uma vez, vai pra cima, pressiona e consegue um gol no finalzinho com o Renilson. Volta pro segundo tempo, Confiança vai pra cima, querendo buscar o segundo gol, que era o certo a se fazer, ter uma tranquilidade, mas em determinado momento o Anápolis melhorou, mas foi isso, equilibrou, melhorou um pouco, mas assim, a atuação de Felipe não foi nada, foi longe do que ele precisou fazer contra o São Bernardo, não porque ele não foi tão bem, porque ele não foi exigido, graças a Deus. E aí, com esse ímpeto maior do Anápolis, buscando empatar, porque eu acho que foi no meu pré-jogo ou se foi numa live com o Mário, o Anápolis vinha pra cá precisando pontuar porque a tabela do Anápolis posterior ao Confiança é muito dura. Então eles tiveram que se abrir e nessa abertura o Confiança conseguiu ter mais espaço, pressionou e conseguiu o segundo gol com o Wellington, que deu uma certa tranquilidade. Depois disso o time administrou, Luizinho fez algumas substituições, já tinha feito algumas substituições na hora do gol e o time só administrou e assim, não teve grandes aperreios não. A gente fica aperreado porque assim, a gente só confia que a vitória chega no apito final da árbitra, mas olhando agora em retrospecto, foi um jogo mais tranquilo. Final de jogo, Confiança 2, Anápolis 0. Foi um jogo até feio, tecnicamente não foi dos nossos melhores jogos, não foi o mesmo bom jogo que a gente fez contra o Tombense, por exemplo, contra o Brusque que a gente venceu aqui, mas no final das contas o que importa é a vitória e a saída do Z4, uma hora para respirar, porque se a gente vai para o próximo desafio contra o Ituano, estando na zona de rebaixamento, é uma pressão a mais, a gente não precisa de mais pressão do que ela já existe. Vamos aos destaques da partida. Renilson, destaque absoluto, talvez o destaque da temporada, um dos destaques da temporada. Jogou muito, encontrou sua posição e ainda conseguiu marcar um gol. Quem faz gol é sempre classificado aqui como destaque, assim como o Wellington. O Wellington, além do gol, que fez um belo gol, jogou muito. O Wellington fez uma partida, dessa vez um pouco mais defensiva, mas quando conseguia subir bem. Foi prestigiado com um gol, jogador ali que não desiste, corre o jogo todo, e aí foi escolhido aqui um dos nossos destaques. E por fim, como elogiar a defesa, não teve uma atuação assim tão destacada. O sistema defensivo, a marcação do Confiança toda funcionou, mas eu destaco mais uma vez, Valdo voltou aqui para ser um líder em campo, organizar a nossa defesa, é um talento. Às vezes a gente não vê Valdo brilhar tanto porque ele é tão bom que parece que é fácil e não é. Então tá aqui nos nossos destaques positivos, mais um dos poucos jogos nessa temporada que o Confiança sai zerado e com certeza a presença de Valdo tá ajudando a gente a ter diminuído a média de gols sofridos. Menção honrosa, Renan. Um ponta que chegou recentemente, acho que é a segunda partida que ele entrou muito rápido, muito ligeiro, foi pra cima, conseguiu pendurar uns dois ali do Anápolis e segurou o Anápolis mais, que ficou ali sem saber o que fazer, porque o homem entrou ligadaço. Então tem aqui a nossa menção honrosa como os destaques. Então é isso, turma, esse é o nosso pós-jogo de Anápolis, Confiança 2, Anápolis 0, Dragão aí fora do Z4. Dá pra sonhar, olhar pra cima, porque a gente já fez isso. Mas por enquanto, vamos no pragmatismo. Vamos fazer 21, 22, 23 pontos. Garantir a Série C de 2026. E se der tempo, e se der em brecha, vamos buscar esse G8. É isso. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias. E fui.